Opa, agora sim, estou me vendo na tela. Felipe, me vendo? Opa, tô te vendo agora. Agora sim, né? Tô te ouvindo, tô te vendo também. Já vi um pedaço da sua cabeça e Deixa eu arrumar aqui, peraí. tranquilo. Agora tô te vendo bem. Melhorou? Melhorou bastante. Fica tranquilo que também não tem ninguém vendo a gente, então pode falar qualquer besteira que tá tudo certo. Só não pode falar que o Palmeiras tem mundial. Mas quando a gente ficar famoso, o pessoal vai voltar na primeira live, né? Ah, isso é verdade. Isso daí também tem essa também, né? Porque a gente tá experimentando ainda, tá testando tudo isso. Eu tô meio improvisado aqui, então. Vamos ver, né? Tomara que dê certo. É, tranquilo. Precisa arrumar um banner igual esse seu aí, cara. É chroma key ou é banner? Não, eu peguei uma foto e coloquei no fundo, no StreamYard. Ah, Você pelo vai próprio lá, aplicativo? você vai em configurações, plano de fundo, aí você escolhe uma foto e coloca. Ah, não sabia não. Fica bem legal. Tem os default deles, e aí você pode também colocar uma foto sua. Eu acabei colocando o Thales Magno, que tá aqui atrás. Mas poderia ter Eu fui colocado aqui em qualquer. configurações, sem querer te cortar, em configurações apareceu câmera 2.1 facing, front facing, né? Ou facing front. Mas aí eu acho que você deve estar com duas câmeras, então, né? Aí tem uma opção, espelhar a câmera. Então. Se você espelhar, ele vai virar o sentido da tua câmera. Vai te colocar Ah, numa então não é aqui, possibilidade. né? Não. Você vai em configurações, tem lá plano de fundo virtual. Eu fui a configurações aqui da opção mais, não sei se é aqui. Não, é no StreamYard. No StreamYard. Ah, lá no StreamYard? Isso, Não é lá aqui no na transmissão, StreamYard. né? Não. No StreamYard. E pior que agora não dá pra mim ir lá, né? Você... Vai fechar a live se eu Tranquilamente. for, né? Não Oi? sei. Não, acho que. Não. Eu tô com ela aberta aqui. Configurações está aqui Como? embaixo. Então, aqui embaixo tem microfone, câmera, bate-papo e 3 pontinhos mais configurações, né? Onde eu fui agora. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho. Tá. Deixa eu achar aqui. Eu e a minha mania de abrir várias abas. Eu sou assim também, tem umas 20 abas abertas aqui. Mas é bem por aí mesmo. Não é esse. E saiu aqui do programa. Não. E é aquele canal nosso Ah, você caiu. Ué, não tô achando. Aqui. Não. Caiu do lado. Gente. Conversando. Pô, Felipe, caiu, velho. E aí eu fico aqui falando sozinho e tal, xingando o conselho, xingando todo mundo. Não tenho nada contra esse negócio aí do impeachment do Augusto Melo, mas eu acho que essa causa que o Tuma está indo, e o Tuma está indo por um caminho que eu não acho que vai ser o melhor deles, por mais técnico que ele esteja sendo. Ele tem o direito dele de agir conforme ele entende que é o estatuto do clube, mas ele tem que levar algumas outras coisas em consideração. E uma delas é essa,
Ele não pode achar que está acima de tudo, né? E o momento é muito do Augusto. Hoje mesmo, até estava mostrando para o Felipe, né, um momento em que o Rubão acabou tomando uma bronca de um jornalista. Parece que o Felipe voltou. Mas não deu opção mesmo não, viu? Eita! Mas, que Eu acho que eu vou ter tipo, que ir direto no site do StreamYard e tal, né? não, pelo link, antes de você entrar, para mim, ele dava já a opção, e aí fica a opção aqui embaixo. Eu vou até compartilhar minha tela e vou te mostrar. Janela. StreamYard. Carregou aí para você? Não, só tô te vendo. Você tá me vendo? Espera aí, então. Aqui. Agora ficou uma coisa linda, mas eu acho que carregou. Você tá me vendo agora, né? Tá me vendo, não. se vendo. Tem várias telas aí agora, né? Então. Ó, focaliza nessa aqui do final, nessa bem de baixo, né? Opa. É que eu não sei muito bem mexer nisso ainda, então me perdoa. Tá. Não, eu também tô bem alheio aqui, viu? Me perdoa. Aí, pronto. Você manja mais que eu. Não, é que eu tento colocar. Voltei aqui, tamo lá. Então. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, eu tava te ouvindo o tempo todo. Eu que não tava te ouvindo, então. Ah, tá, então foi mal. Eu tava te ouvindo o tempo todo. Você entendeu o processo? Fala Lá a verdade, embaixo. ficou muito pequeno, Fábio, para mim visualizar. Peraí que eu vou tentar te mandar no WhatsApp. Será que não é porque você é um anfitrião e eu sou convidado, no caso, como convidado? Não sei, porque quando eu tava com o Kodama eu também conseguia, né? E era o Kodama que cuidava Conseguia? disso. Pode ser que Mas seja tá alguma bom, restrição da câmera, alguma coisa assim, né? pode ser. Depois eu te mando o print do que apareceu para mim, depois nós trocamos uma ideia. Vamos tocar o barco aí, o que você acha? Uma boa. Eu tava Você tá me vendo pequenininho também, igual eu tô te vendo ou não? pequeno, não tá muito pequeno, não. Eu vou te mandar um print agora da tela. Eu tô te vendo bem pequenininho. Não, eu tô te vendo de boas. Na Bem de verdade, eu tô vendo boa. nós dois num quadradinho bem pequeno. Então. E realmente, estamos nós dois, né? Mas num Tipo, dois quadrado. quadradinhos, 3x4 tá aparecendo para mim. Não, agora eu aumentei. Vê se agora Agora eu tô me melhorou. vendo. Agora eu tô me vendo um pouquinho maior. Então, agora melhorou. Eu vou posicionar aqui o celular. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver. Você tá pelo celular, né? Eu tô pelo celular de você. Eu também. Eu tô pelo computador. Você tá pelo notebook? Eu tô pelo notebook. Eu tenho, assim, eu não consigo, tipo, eu fico ansioso com essas coisas. Você fica? Eu fico. Eu sou um cara. Eu sou uma pessoa ansiosa também para algumas coisas.
Eu tava testando aqui, ó, que né, agora eu joguei um comentário na tela, porque eu não sabia, né, tal. Aí, tipo, se alguém comentar lá na página o corintiano, né, que foi onde a gente tá apresentando, vai aparecer aqui. Mas, assim, como Você ninguém está tá transmitindo vendo... pelo YouTube também? Não, só pelo Facebook. Ah, só pelo Ah, Face? só pelo Face. O YouTube não liberou ainda. Não liberou. Ele falou que a nossa página ainda não, nossa conta ainda não tinha sido ativada, mas eu ativei. Aí ele pediu 24 horas, e aí Ah, é já 24 viu. horas então, né? Então É, nós estamos pelo Face. a gente tá pelo Face. Você está usando aquele programa Ruby? Não, não, o Hub não é um programa, é tipo, é um conceito, né? O StreamYard é um hub, por exemplo, só que ele é pago. Ah, então do próprio StreamYard se transmite para o Face, né? Isso. Poderia estar transmitindo pro X ou pro YouTube, para várias outras redes sociais. E ele não fica gravado para a gente postar no YouTube depois, gravado não, né? Ele vai ficar gravado no Face, né? Porque vai entregar como uma transmissão ao vivo. Aí No depois eu Face posso não baixar. tem nenhum programa para a gente copiar depois e jogar pro YouTube, né? Tem, então. Eu baixo lá do Face e Tem? jogo lá pro YouTube. É, Ah, então de beleza, boas. então. Aí De boa. dá para cortar essa parte aqui de teste, né? Dá para cortar o teste, cortar tudo, assim. Dá pra gente dar uma editada. Uma das coisas que eu não sei como fazer é como tirar esse logo que tá aqui em cima do StreamYard. Mas aí também, se ficar, ficou. O Marcão da Fiel, por exemplo, faz as lives dele com esse logo aí e tá tudo certo. O Marcão, né? É, Maravilha. Vamos começar então o programa? vamos lá, bora lá, vamos começar a trocar uma Qual, ideia aí. qual assunto você quer falar primeiro aí? Bom, a gente pode falar sobre o assunto do momento, né? Que é o impeachment, o Tuma derrubando a Liminar? liminar. Assim, uma coisa que eu achei engraçado, né? Ele fala assim: não, o Augusto não teve responsabilidade com o dinheiro do clube, mas olha o efetivo que ele contratou da rota para uma votação. Então, enfim, né? Segue o Quem baile. Eu falou? acho o Tuma, no Ele caso falou da que quem Odebrecht. contratou? Não, ele contratou. 400 policiais, né? É, porque o que acontece? Nesses eventos, né, eu já trabalhei com evento, você paga o policial, paga a PM para eles mandarem um efetivo. Então, tudo isso é pago. Em jogo de futebol também, o PM que está lá, ele é pago, ele é contratado pelos clubes. E o Tuma não revelou quanto que ele pagou, né? Não, não Ele revelou. não, o Corinthians, né? Exato, porque ele não vai pagar. A despesa é do clube. É, eu vi que até o Vessone no dia ele ficou bem puto com isso daí. E até aquele conselheiro Roberto Libanês, né? Roberto. Ele entrou com pedido de afastamento do Tuma no Conselho de Ética ontem, né? É. E a chapa dele, pelo visto, está contra o Tuma. E eu vi ontem a live da Gaviões no Alambrado Alvinegro, e um dos vice-presidentes, o Fábio Câmara, conhecido como Fantasma, ele estava falando que a chapa 85 ela tem vários membros, a maioria de torcidas organizadas, não só dos Gaviões. E que, claro, essa chapa aí vai tá contra o impeachment, além da chapa do Roberto Libanês, né? Então aí já são duas chapas. E você vê que na votação do orçamento, segunda-feira, que foi aprovado, eu não sei se isso já é um sinal que o Conselho deu uma virada aí pró-Augusto, né? A favor do Augusto aí, porque pode ser um sinal já para a próxima votação. Não sei o que você pensa, se é uma coincidência ou não. Então, eu não sei ainda se isso é uma virada para votação. Eu acho que é uma coisa muito válida a aprovação do orçamento. Eu não sei também como que ficou a história dos balanços que o Conselho até tinha aprovado por unanimidade o impeachment do Augusto, e aí não se tocou mais nesse assunto, que era o segundo pedido de impeachment. Esse primeiro pedido da Vai de Bet, eu faço coro com quem diz que antes do inquérito não deveria ser votado. Eu também. Não deveria.
não deveria ser votado o impeachment, mas já viu, tem gente que defende, não, isso é irregular, não sei o quê. Eu acho que todo o processo da Vaidbet foi estranho, mas foi, né? Isso Muito. Outra coisa, perdão de interromper, ontem, nessa live do Gaviões, ontem no Alambrado Alvinegro, que estava o Ale, o presidente, o vice, o Fábio Câmara e também, que é o Popular Fantasma, né? Eles estavam falando, comentando também sobre a vaquinha, e quando foi hoje, eu estava assistindo o ex-conselheiro, que foi diretor de esportes aquáticos, acho que não sei se foi na época do Roberto ou do Andrés, o Silvinho. Não, foi com o do Ilho já, né? Silvio Romualdo. E ele estava contando hoje, quem quiser ver lá na live do podcast não hoje, ele estava contando que antes da eleição, a Renovação e Transparência já sabia que iria perder, que as pesquisas indicavam 80% já a favor do Augusto Melo, e que eles começaram já a se articular ali, e eles diziam abertamente nos corredores do Parque São Jorge que em 6 meses a gente tira o Augusto. Eles falavam isso. A gente vai tirar o Augusto em 6 meses, e você lembra que já no meio do ano começou um burburinho entre alguns setoristas, até aquele lá do cafezinho, falando que eles estavam convictos que o Augusto não viraria o ano como presidente. Por isso que eles estão com essa emergência, essa pressa, esse desespero de votar o impeachment a todo custo antes do final do ano. Parece que eles fizeram um pacto, né? Vamos tirar o Augusto. Então o negócio ali é político, não tem nada de parte técnica. Vamos ver o que é melhor para o clube, vamos ver se tem fundamento estatutário ou jurídico. O negócio ali fechou comigo, eu vou até o final com você. E isso daí fica acima, né? Não sei se você concorda, dos interesses do clube, né? Primeiro, vamos por partes. Para mim, veja bem, para mim, é uma opinião que eu tenho pessoal, todo impeachment é político. Todo impeachment ele é político. Tá? Independente de ser verdade ou não ser verdade, todo impeachment que eu vi aqui no Brasil, ele é político. Então, seria mais uma vez político. Eu acho que o Augusto cometeu muitos erros, principalmente no início da gestão. Concordo. E assim, diversos. Eu entro muito na discussão, por exemplo, eu não teria demitido o Mano Menezes. Simplesmente eu não teria demitido, porque começou a temporada sem jogador, agora com o time acertado, o time indo bem, é uma coisa que, querendo ou não, dá muita força para o Augusto, e isso daí tira e ameniza muita pressão em cima deles. Eu tenho certeza que se tivéssemos terminado com o Corinthians rebaixado, estava todo mundo querendo matar o Augusto a essas alturas do campeonato, mas ele conseguiu se recuperar e estamos aí, com um time acertado. Já tinham tirado ele, né? Já tinham tirado. Vamos lembrar que não tem nem 2 meses, tava lá o cara do cafezinho, o Neto, um monte de outros que estão aí babando, e eu não sei se você viu que o Luxemburgo deu uma declaração que eu achei muito válida sobre isso, querendo a demissão do Ramon. O Luxemburgo ele fez uma declaração falando assim, eu não gostei da declaração do Kaká, pau no da mídia. Porém, todos esses membros da mídia que falou que o Corinthians estava rebaixado com 1 mês de campeonato, todos eles desapareceram, então foi merecido. Com certeza. Sumiu todo mundo, né? Alguns nem sumiram, mas mudaram de lado. Ou o nego, igual citando, por exemplo, o Ivan Moreno, não acompanho ele na Rede TV, mas ele falou que o Corinthians ia virar um Santa Cruz, né? Então esses caras aí, eles não fazem meia-culpa, né? Sim, é que essa fala do Ivan Moré foi meio tirada um pouco do contexto, vou ser sincero. Foi tirada? Foi tirado um pouco do contexto, porque ele falou assim, o Corinthians precisa de uma mudança radical, senão vai virar um Santa Cruz. E realmente teve uma mudança radical, porque mudou todo o elenco praticamente, então houve essa mudança. Mas é uma coisa muito forte para ser falado. Isso é fato. Porque assim, hoje com o negócio de corte, ninguém quer saber, né? Não, exatamente. Mas o Ivan Moré é um cara que ele tende
pensa muito mais para o lado do Renovação e Transparência, pelo comportamento dele que eu vi. Não quer dizer que seja, mas a impressão que eu tenho é essa. Que ele vai ele muito mais para RT, né? Pende mais para RT. Igual o repórter da Gazeta, Salazar. O Salazar é declarado, inclusive. Ó, ele nem disfarça. Mais. Ele nem disfarça. Rodrigues está aqui falando. Eles não escondem mais, principalmente o Tuma, apressa o desespero pelo impeachment. Que ele está falando daquilo que você estava comentando anteriormente. Que assim, de ter um acordo para derrubar o Augusto. Né? Que falava acordão, nos né? corredores. Eu não duvido, assim, eu não sei disso, mas eu não duvido, porque, como eu falei, todo impeachment ele é político, então não tem como. Não sei se você viu uma declaração do Juca, segunda-feira na live do UOL, que ele falou que o Osmar Stabile ia fazer o papel do Michel Temer, ia ser um testa de ferro pro Tuma entrar depois do impeachment como presidente do Corinthians. Eu não vi essa declaração, o Felipe, eu não vi mesmo, mas eu sempre tive essa impressão. Tanto é que eu já comentei isso até com o Rodrigues, que está nos acompanhando aqui na live, num outro momento sobre isso. Que o Stabile está contra o Augusto, né? Tem uma história exatamente na época da Vai de Bet, que ele fala que o Augusto mentiu e tudo. O outro vice também é declarado desafeto do Augusto, né? O tal de Mendonça, né? Esse eu já não sei tanto, mas sim, não foi, se eu não me engano, foi ele que pôs um detetive para investigar o Augusto. Teve uma parada dessas aí. O Armando Mendonça, né? Os setoristas falam que eles nem se falam, já faz tempo, né? Então, assim, eu falei mais de uma vez que assim, o momento era para se unir para tirar o Corinthians de uma eventual Série B, mas eu acho que tem muita coisa que tem que ser esclarecido, investigado, e muita coisa que tem que ficar muito clara, né? Eu acho, por exemplo, que a gestão do Duílio, principalmente no final, ele pecou demais. Como eu já falei, que para mim a gestão do Roberto Andrade foi tão ruim quanto a do Andrés. O que difere é que o Roberto Andrade conseguiu ganhar 4 títulos. Mas desculpa, foi ali que começou a contratação de jogador que depois processou o clube, pagar jogador que não jogava, fazer um monte de contrato estranho, foi tudo ali que começou. E depois só aumentou, né? Não, depois só aumentou. Isso daí só aumentou. Tanto que tem muito processo dessa época. Uma das coisas que eu achei mais triste foi ver o Corinthians ser processado pelo atacante Luigi, que o Roberto Andrade contratou da Série B, já sabendo que o cara nunca ia jogar no Corinthians. O Luigi é aquele que veio foi do Náutico ou do CRB? Do CRB. Isso mesmo, ele veio CRB, de lá. Depois ele ficou emprestado aí para trocentos times, né? Isso mesmo. Exatamente isso. Ele mesmo. Um batinho, pequenininho, né? Isso mesmo. Nunca jogou um jogo, né? Não, ele nunca jogou. Teve aquele volante Jean, que depois foi emprestado para o Vasco, que depois foi para Portugal, e assim tiveram vários outros. Eu lembro. O Jean até que no começo eu achei que ele poderia ter mais oportunidade, né? Então. E aí... Ele não era do nível, por exemplo, do Luigi, do Jonathan Cafu. Ele era um cara que, para elenco, ele não era assim, algo tão absurdo assim, né? Não, eu também acho. Ele era no mesmo nível de um Paulo Roberto, por exemplo. Eu acho que ele passou pelo Botafogo. Não sei se foi antes ou depois do Corinthians, né? E do Corinthians ele saiu, foi para o Vasco. Aí do Vasco ele foi para Portugal. Então deve ter sido antes. Então, assim... E aí, tipo, se a gente puxar, vamos achar vários outros jogadores. Aqui no caso lá do Andrés com o Jonathan Cafu, foi uma coisa muito descarada. Foi um escândalo, né? Foi muito descarado. Então, quando eu vi lá o Andrés reclamando
assim, paga quase 4 milhões ou 4 milhões por mês pelo Depay, e aí, tipo, dando a entender assim, ele tá gastando muito, mas espera lá, tipo, pega quanto foi gasto no Luan Cantilho, Jonathan Cafu, qual outro? Arauz. Pega quanto foi gasto nesses caras aí e vê se não valeu a pena você investir um pouco mais no Memphis Depay. Aquele Jonathan, né? Sim, o Jonathan Jesus também, o Jonathan Jesus. Então, tipo, são vários. O Jonathan Jesus falou que o pior momento da carreira dele foi no Corinthians. Mas até então ninguém nunca tinha ouvido falar nele. Eu lembro que ele jogou a final da Copa do Brasil de 2018 contra o Cruzeiro, né? Sim, foi a ideia lá que o Jair Ventura teve para querer inventar, tipo, surpreender o Cruzeiro e tudo mais. Colocou Aquele um jogo time que foi não muito... tinha treinado, o pessoal falou na época. Foi isso mesmo. Ele mesmo falou, inclusive. Ele falou que ele queria treinar o time, mas que acabou fazendo o treino aberto por conta do... Pressão do Acabou Andrés. fazendo treino aberto por conta do próprio Andrés, que o Andrés quis aquilo. E aí, deu no que deu, perdemos o título, né? Teve aquele gol Andrés, do Pedrinho. Você falou do Andrés, aquilo lá pesou muito, né? Aquele gol que aquele juiz lá, amigo do Renato Gaúcho, tirou do Corinthians, né? Você falou do Andrés, o Andrés fez um bem bolado com o Ronaldo, né? Porque ali nada me tira da cabeça que os dois combinaram de falar ali, dar uma cutucada no Augusto, né? Porque você viu que o Ronaldo foi na mesma linha do Andrés. Tanto que a Vaquinha, ela não é do Corinthians, ela foi idealizada pela organizada. Aí o Ronaldo falou que o Corinthians deve. Aí quando foi, acho que anteontem, o Neto desafiou ele e falou assim, eu desafio o Ronaldo mostrar um comprovante que o Corinthians deve para ele. O Corinthians não deve para o Ronaldo. E se deve, é da gestão do Andrés, não é do Augusto. Sim. É que aí a gente vai entrar numa questão de conceito, né? A dívida é do clube, o presidente é uma figura que está lá, tipo, naquele momento. Mas eu entendi a declaração do Neto, mas isso aí tem um outro porém também, tá? O Kaká Castelo Branco, você sabe quem é, né? A gente sabe quem é. Ele desafiou o Neto, que ele falou que é um absurdo o Neto doar R$ 1.000 apenas para a quitação da arena. Eu, particularmente, até concordo em partes com ele. Porque, o Neto doou só R$1.000? Doou só R$1.000. Tipo, porque o Neto só tem a carreira que ele tem, só tem a repercussão que ele tem, tudo que ele tem por causa do Corinthians. Ninguém fala assim, é o Neto que jogou no Atlético Mineiro, ou é o Neto que jogou no Bangu. Aliás, a única citação que é feita do Neto ao jogar no Bangu é do Sebastião Lazzaroni. Foi um técnico eu tão não sabia bom. que ele tinha dado só 1.000, não. Foi o que o Kaká falou, não sei também. Eu tinha entendido que ele ia dar 10.000. Então, o Sheik também falou que ia dar 10 mil, o Sheik falou que deu, né? O Sheik falou que deu. E o Mano disse que deu 5.000 e mês que vem ele ia dar mais 5. Então, eu também acho, Rodrigues, a gente estava falando isso agora há pouco, né? Que a gente acha que o impeachment tem perdido muita força, né? E até por isso também um certo desespero. Isso daí é uma coisa que a gente também... Tomara. Assim, tomara mesmo que o impeachment não seja votado esse ano, porque ia dar uma boa brochada na torcida, né, cara? Com certeza, né? Mesmo porque isso daí é algo que vai interferir diretamente no planejamento do ano que vem. Se for voltar isso aí lá para março, fevereiro, ainda não dá a mesma pressão que vai dar se virar o ano empichado o Augusto, né? Mas sei lá, porque assim, em fevereiro, março, a gente já vai estar em reta final de Paulista, né? Porque começa em janeiro, na segunda semana de janeiro. Eu concordo, mas eu digo como você falou aí, em relação ao planejamento. Quem tem que sair e chegar, 80%, vamos colocar assim, já vai estar definido até março.
Sim, sim. Pelo menos em relação à primeira janela, né? E aí, em relação a tudo isso que está acontecendo, o que me dá esperança é que todo mundo fala, inclusive o Silvio Romualdo, que é esse ex-conselheiro, falou hoje lá no podcast Mão, é que se for para os sócios, todo mundo sabe no Parque São Jorge que os sócios não vão aprovar o impeachment. Então, mesmo que o conselho derrubar, o Rubão fica lá já cantando vitória no Twitter, mas se for para o conselho depois de um mês, né, os sócios não vão aprovar. Eu já conversei com 3 sócios, um é o Richard Lira, eu tenho ele no Twitter, o outro é o Clóvis Viana, ele tá no Twitter também, mas eu converso muito com ele no Zap, eu conheço ele já há uns 10 anos, e o outro, eu não conversei, o outro é o próprio Silvinho aí do podcast Mão, que fala todo dia. Se for para votação assembleia, né, dos sócios, o Augusto fica. Então, eu acho que essa é uma notícia muito boa, mas que quase ninguém fala, né? Concordo, mas aí isso daí também, até chegar nos sócios, gera um certo desgaste, porque aí o Augustinho vai ser afastado. Até porque ninguém vai ficar falando nesse um mês que o Augusto estiver fora, que nos sócios o Augusto volta. O nego vai ficar falando, o Corinthians não tem mais presidente, o Corinthians está uma vergonha, o Corinthians está uma bagunça. E a torcida, a maioria entra na onda. Se a gente vê algumas pessoas da mídia aí que contam cada absurdo, eu lembro que eu tive que dar muito esporro, porque teve um jornalista aí que disse que o Felipe Melo estava contratado pelo Corinthians e teve um monte de gente que caiu nessa história. Isso tem acho que uns 4 anos, mais ou menos. Foi quando o Felipe Melo foi lá para o Fluminense. Eu até tenho uma tese sobre isso, tá? Eu tenho uma tese sobre isso, mas aí o jornalista falou isso, né? É um dos jornalistas que eu não aprovo nada lá nos grupos, não posto nada dele. Dá uma dica aí, começa com que letra? Começa com a letra J. J? J. É um nome composto. Começa com J e o sobrenome é com N. Isso mesmo. Como disse o Duílio uma vez no Twitter, né? Esse é um vá. Isso mesmo. É ele mesmo, né? É ele mesmo. E aí, tipo... O cara cresceu com fake news, né? Sim, e até hoje vive disso. O cara chegou a participar da ESPN, né, cara? Sim, até hoje ele participa de vez em quando do programa do Neto. E o Neto ainda dá muito crédito. Do Neto, sim, mas lá na ESPN, na época, eu falei, louco, não é possível. O cara tá indo, virou comentarista fixo lá na ESPN uma época, mas ficou pouco tempo, né? Sim. Não, ele falou que fatura mais no canal dele. Eu penso a mesma coisa, Rodrigues, porque assim, o que acontece? Se ocorre esse afastamento, vai começar aquele linchamento para tentar desgastar a imagem do presidente, que a gente já sabe que ele não é santo. Né? Tipo, hoje você ainda vê alguns comentários, né, dizendo de algumas coisas que estão ocorrendo lá. Né? Tipo, na base lá, falaram que uma pessoa muito próxima a um empresário que ele consegue muitas vezes sobrevalorizar jogadores, né? Ele que acabou com a carreira do Lulinha, por exemplo, anda muito pela base do Corinthians. Então, assim... É o Wagner. São coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque para queimar a carreira de um garoto é muito fácil, ainda mais no Corinthians, que o pessoal, assim, principalmente a torcida de internet, coloca muita expectativa. Eu lembro que no segundo jogo do Depay já tinha gente falando assim, ele não joga nada, ele é fraco. Eu falei, não, calma aí, meu, o cara acabou de chegar, espera um pouco. O pessoal vai na onda muito rápido de rede social, né? Sim. Não, e tem esses influencers, tipo do cafezinho, que o cara passa a live toda falando mal da galera. Então, tipo, pega e cai nessas histórias. O pós-jogo do cafezinho, ele mete o pau mesmo. Se perder, nada mais presta para ele.
E aí, tipo, não é, eu acho que não é nem tanto céu, nem tanto a terra. Eu lembro que o dia que eu mais bloqueei, bani, derrubei gente foi naquele pós-jogo, naquele jogo lá do São Paulo, no Aquele derby. jogo lá, cara, para mim, eu falei isso até pro Felipe Diniz da Sport TV, debati com ele várias vezes ali no Instagram, no direct, por causa desse jogo aí. E eu continuo com a minha tese. A minha tese é que depois do Amarília, o jogo que o Corinthians foi mais roubado foi esse jogo. Mas por que ninguém fala nada? Porque a Sport TV e a Globo, naquela época o Corinthians estava na zona de rebaixamento, o mundo conspirava contra o Corinthians. E foi na época que o Corinthians fechou lá com a Liga União, estava recente ainda, a Globo simplesmente não mostrava os replays de lance polêmico que beneficiaria o Corinthians. Contra o Botafogo, eu lembro que a gente perdeu no Engenhão, eles não mostraram lances polêmicos no replay, e contra o São Paulo foi um escândalo. Aquele repórter lá que fez aquela série mostrando o vestiário, esqueci o nome dele, talvez você lembra, mostrando o vestiário do Corinthians no Sport TV, ele que postou lá as imagens das 3 cotoveladas que os jogadores do São Paulo deram em jogadores do Corinthians, e que no mínimo 2, uma eu até acho que é questionável, mas 2 era para expulsão. E aí teve um pisão, que eu até postei no meu canal no YouTube, que eu acho que deu um bom número de visualizações até, pisão do Lucas do Garro. Ali era para vermelho, cotovelada que o próprio André Ramalho tomou, não lembro de quem agora, era para vermelho, e uma cotovelada que o Yuri Alberto acho que tomou do Arboleda. Os 3 lances. E teve uma do Arboleda no Romero, ainda no escanteio. Ele sobe de braço aberto e o Romero mostra depois do jogo o supercílio aberto. E a Globo não mostrou replay. Os 3 lances, então citei 4. Dos 4, 3 eram para expulsão. E o juiz não expulsou e o VAR não chamou. E aí eu fui analisar, Fábio, os 3 árbitros do jogo e mais o VAR desse dia eram todos gaúchos. E o Grêmio na zona de rebaixamento ainda naquela época. E ou o cara era gremista, ou ele era... Os caras eram tudo lá do time do DVD, do Cholorado, mas que os caras entrou para roubar, os caras entrou. Eu não tenho dúvida. Não, isso daí é uma coisa fato. Respondendo sua pergunta, Rodrigues, não, muito obrigado. Eu prefiro ficar em companhias melhores, tá? Prefiro. O que ele tá falando aí? Ele perguntou se eu teria coragem de tomar café com o gordinho. Boa pergunta, hein? Não Será teria. Que esse Rodrigues esse Rodrigues não é aquele lá do Twitter, não, né? Não. Quer dizer, é outro? Creio que não. É outro. Mais um abraço também para o Rodrigues. Um abraço aí para ele também. Tá, eu acho que é o nosso primeiro espectador, né, do nosso novo canal aí. Eu acho que está sendo ele, né, que mandou mensagem. Sim, é ele mesmo, é o primeiro. A gente tem poucas pessoas assistindo e se um dia nosso canal crescer, a gente vai convidar ele, né? Porque ele foi o primeiro ouvinte aí do nosso canal. Sim. Não, então, mas voltando àquele jogo do São Paulo, o lance do Luciano era para ele ter sido expulso, junto com o André Ramalho, porque ele continua o lance e tomou o amarelo, já tinha o amarelo. Então, ele já tinha amarelo, né? Por retardar o jogo, né? Exato. A pergunta que eu fiz, que eu deixei lá na página do Neto, que eles não responderam, e eu mantenho. Mas lá os caras não respondem. Me mostra um pênalti em qualquer lugar que foi marcado igual aquele do Fagner. Só um. Tá? Só um. Então, tipo, vim falar besteira nos donos da bola lá, falando assim, a culpa foi do Fagner. Foi meu ovo. E é por isso que o Neto absolveu o juiz. Eu, pelo menos, tive essa impressão clara, que teve gente lá no programa do Neto que falou que o juiz prejudicou. O Neto falou, não, a culpa é do Fagner. Então, por causa da birrinha, da briga dele com o Fagner, ele não falou a verdade, que quem roubou o Corinthians naquele jogo foi o juiz. O juiz e o cara do VAR que não chamou, pô. Não, exatamente. Concorda? Concordo.
Tamo junto sempre, Rodrigo. Então, para mim, foi o jogo mais roubado desde o Marília. Foi o jogo mais roubado. Não, eu também acho. Tanto que eu comentei com você logo na sequência. Logo na Verdade, sequência. Você falou. E até aquele cara do canal Louco São Paulino, não sei se você sabe quem é, né? Aham. Ele é um cara que eu respeito, mesmo ele sendo um rival. Porque quando tem que falar a verdade, mesmo criticando o time dele, ele fala. E ele falou que o São Paulo só ganhou porque estava com 2 a mais, porque não jogou para ganhar. Até, você vê, até o Flávio Prado falou que o São Paulo tomou sufoco do Corinthians com 8 jogadores. E detalhe, que a gente acabou esquecendo de falar. No segundo gol do São Paulo, o juiz deu risada. Ah, é? É. Olha aí o vídeo. Eu não reparei. No segundo gol do São Paulo, o juiz deu risada ali. Então, tipo... Então, ou ele é gremista, ou é gremista, ou é colorado. Não tem explicação. O que ele fez ali foi... Ele já entrou premeditado, já. Não, eu tenho... Para mim, assim, a impressão que eu fiquei foi que foi dessa, assim. Então, foi Vamos ver se a gente descobre. Vamos ver se a gente descobre. Eu vou perguntar para uns amigos que eu fiz lá da Rádio Pachola, no Rio Grande do Sul. Inclusive, um agora está na Rádio Mortal, lá daquele velho louco lá, o Farid, que é o Passarinho. Uhum. Vou ver se eles respondem para saber que time que torce o glorioso árbitro daquele dia e o cara do VAR também, né? Se o cara é gremista ou colorado. Sim. Aí eu te falo depois. Não, beleza. A gente posta aí e escreve tudo isso. Porque, tipo, o que ele fez naquele jogo ali, absurdo. Meu Deus do céu. Nossa, eu espero que esse cara não apite mais jogo, porque você vê que, por incrível que pareça, até o bombadão lá, o outro gaúcho, o Daronco, contra o Flamengo, ele não roubou, gente. Ele expulsou o Bruno Henrique, ele anulou o gol lá do Alexandro, ele não roubou nem ele, nem o Wilton Sampaio, né? Porque o Wilton Sampaio, para mim, é o cara que sempre prejudicou o Corinthians na carreira dele, em qualquer lance polêmico ele sempre dá contra o Corinthians. Foi o primeiro jogo que eu vi ele não roubar o Corinthians, o Wilton Pereira Sampaio. Foi no primeiro jogo do Rio de Janeiro também, onde ele anulou corretamente o gol lá, corretamente também, teve um outro lance polêmico agora, acho que foi do Héctor Hernandes, né? Que alguns, se não me engano, pediu pênalti, né? Enfim, ele apitou corretamente, não entrou na onda, né? Mas porque também a pressão estava muito grande ali em cima da CBF, estava ajudando o Flamengo e tal. Mas depois, no jogo seguinte que ele apitou na Arena, ele já voltou a apitar contra o Corinthians, né? Não lembro que jogo que foi, mas ele já voltou já a inverter as faltas contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Ele só dava cartão para jogador do Corinthians. Eu estava até vendo esse jogo com transmissão do Cleiton Gamarra na TV Corinthians, e ele falava isso na transmissão. Pô, o cara só dá cartão para os jogadores do Corinthians e inverte todas as faltas. Pô. Eu lembro desse jogo também. Você lembra, né? Lembro. Ele só começou a dar cartão para jogador do Palmeiras quando estava 2-0. Aí é fácil, né, pô? Então. Pô, uma honra é contar contigo, Rodrigues. Imagina. Cara, eu tô bebendo água aqui porque tá muito quente aqui, viu? E eu sou muito calorento. Não, e aí onde você tá é muito abafado também. É abafado aqui, viu? É bem abafado. E aqui é mais quente do que aí, né? Sim, não, exatamente. É que eu tô do lado da janela, até por isso que a minha luz fica um pouco meio estranha. Eu tô exatamente, a janela fica exatamente aqui, assim. Exatamente aqui desse lado, então... Perfeito. Mas eu digo, aqui no interior é mais quente que aí na capital, né? Sim, bem mais... Muito mais quente, assim, muito. Mas beleza. Qual outro assunto aí que você gostaria de falar? O Bidon, provável venda do Bidon? Estão falando nisso, né? Mas, tipo assim, o que você acha? Eu acho que é uma especulação. Nesse momento é uma especulação, né? Nesse momento que vai vir proposta para o Bidon? Ele é um valor considerável, seria o mesmo valor do Pedrinho, então tá ótimo. A multa dele é 100 milhões de euros, Felipe. Né?
Então, a multa dele é. Por isso que eu falei, é o mesmo valor do Pedrinho, só não pode fazer uma venda tão ruim quanto a do Pedrinho. Assim, a venda no valor do Pedrinho, eu achei que foi boa. Mas a Foi boa. forma de recebimento não foi legal. Tanto é que o Will Dantas está até hoje reclamando. E com razão. Foi 4 anos, não? Fique claro. Foi 4 anos para Não, receber? foi. Acho que sim, mas aí pediram antecipação de um banco lá e recebeu o dinheiro antes, aí teve que abrir mão do valor. Era inicialmente 30 milhões de euros, se eu não me engano, que dava 100 milhões de reais. Aí caiu, acho que para 18 ou 20, porque o Corinthians não quis ficar com o Ione Gonzalez. Aí pediu antecipação de recebíveis, aí teve que pagar, teve que abrir mão de uma parte da grana por conta dessa antecipação, e aí foi essa zona. Que o Andrés até falou assim: eu dificilmente volto a fazer negócios com o Benfica. Eu lembro dessa treta aí. E o Yuri Alberto disse que fica, né? Vai ficar. Tanto o Yuri Alberto quanto o Coronado falaram que vão ficar. Eu acho extremamente válido. Para mim, o Corinthians precisa de 2 laterais e um zagueiro. Tanto o esquerdo como o direito, né? Tanto o esquerdo quanto o direito. E assim, no começo do ano, ninguém acreditava no Matheus Bidu. Com o esquema do Dom Ramon, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho, que foram muito criticados, subiram de Melhorou muito, né? Sim. O Bidu até mais do que o Mateuzinho, né? Eu acho que o Bidu terminou até melhor do que o Mateuzinho, né? Não, terminou melhor que o Mateuzinho. O Bidu, ele... Impressionante, ele não diminuiu o ritmo dele desde que ele virou titular. Eu até achei que ele poderia ter uma lesão, porque ele não revezava tanto com o Hugo, igual o Mateuzinho estava revezando no começo com o Fagner, né? Então ele veio numa batida impressionante, o Bidu, né? Mas o Bidu, eu lembro que no Guarani eu gostava dele, quando ele estava no Guarani. Eu acho que ele fez... Eu não lembro a quantidade de gols, acho que ele fez uns 7 gols, se eu não me engano, pelo Guarani. E ele como ala, ele sempre foi muito bom. Então, a gente via que se ele aprendesse a marcar um pouco, ele poderia ser um jogador útil, né? Sim, sim. Não, e tudo depende muito de como que é montado o sistema defensivo, né? E eu concordo mais uma vez com o Rodrigues. Manter o elenco já é um grande passo. Mas eu acho que, assim, principalmente nas opções, a gente pode pensar um pouco, que nem o Pedro Henrique falou que quer ficar. Deus me livre. Então, eu ia chegar nesse nível, né? Eu não sei se ele... Mas ele quer, né? Mas espero que o Augusto não queira, né? O lateral esquerdo do Hugo não se manifestou, mas eu acho que também é outro que não deve ficar. Então, o Kaká... Eu acho que ele... Esse daí não dá mesmo, não. O Kaká, eu acho que só está emprestado esse ano. Mas voltando na questão do Bidu, é que o que aconteceu? Diferente do Fagner e Mateuzinho, o Hugo, ele não revezou. Então, assim, ele já tem 55, 56 partidas, ele já tinha no meio do ano com o Corinthians. Porque o Hugo, ele não revezou, e foi só caindo depois, né? Tanto com o Antônio Oliveira quanto com o Mano Menezes e até no começo com o Rafael Laruccia, ele era quase que o titular absoluto. E aí depois o Bidu foi ganhando espaço. Quem primeiro trouxe o Bidu foi o Antônio Oliveira, e aí depois o Ramon que acertou mesmo ele para jogar. Eu lembro que o primeiro jogo que o Bidu fez ali de titular foi contra eu não lembro, foi contra o Atlético Mineiro, na estreia do Brasileiro? A estreia do Brasileiro foi contra o Atlético Mineiro, foi contra o Atlético Mineiro. E eu acho que o Bidu fez a estreia dele de titular ali, né? Nesse ano foi. E ali ele já começou a ganhar elogios, né? Sim. Que ele ficou muito tempo. O Bidu chegou esse ano ou ano passado, você lembra? Chegou no ano passado. Então eu estou fazendo confusão. A estreia dele no Corinthians foi naquele jogo 2-1
contra o Cruzeiro ano passado. Eu acho que não. Eu acho que ele começou Não a jogar foi? no Paulista, inclusive. Eu não lembro qual No foi a ano partida, passado? mas sim, ele começou no Paulista, ele chegou a jogar. Eu lembro Ele por já uma tinha jogado? crítica que eu fiz. Já tinha jogado, mas tinha sido muito criticado que ele tinha ido muito mal na partida. Eu lembro que ele bateu uns escanteios, deu umas batidas, umas viradas de bola nesse jogo contra o Cruzeiro, que o pessoal na rede social começou a elogiar ele. Então. Esse jogo contra o Cruzeiro foi a estreia no Paulista o ano passado, que ganhou por No 2-1 Brasileiro. no Brasileiro, perdão, no Brasileiro. E No o Matheus Paulista ele Araújo chegou a... faz um golaço, né? Isso mesmo. Que até Matheus o Lucha Araújo é se outro que tá impressiona com saindo. ele. É que aí, ali ainda era o Fernando Lázaro, né? Ali ainda era o Fernando Lázaro. Era o Fernando Isso Lázaro? era o Fernando Lázaro. Isso Ah, rende não. um O episódio. Lucha se impressiona com ele num jogo da Sul-Americana. É, Que ele entra, ele vai bem, aí o Lucha falou: o toque de bola dele é um toque de bola de quem tem habilidade. isso. Não, o Lucha elogiou vários, assim, vários O Biro, inclusive né? estão saindo. O Biro O também. Biro, o Wesley, né? Uhum. Não, mas esses dias eu estava revendo aquele jogo contra o Universitário do Peru, lá no Peru. Um dos melhores jogadores em campo foi o Biro. Com o Luxemburgo, os meninos ainda jogavam um pouco de bola. O único que continuou jogando bola sem o Luxemburgo foi o Wesley. Aí depois o Wesley foi diminuindo o nível dele até que virou reserva, né? E aí parece que agora também está no banco lá no Al Nassr, né? Eu não tenho acompanhado. Tá no banco, tá no banco. O Rodrigues até falou aqui, né? O Bidu arrebentou no jogo do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que foi aquele jogo com o Cuca. Ah, fez até gol, né? Com o Cuca. E Fez um aí, gol. o Roger Guedes marcou aquele gol no finalzinho, que levou para os pênaltis. Isso, e o Bidu Aliás, fez o primeiro gol daquele jogo. Isso mesmo, que era com o Lucha, não era com o Cuca, não, era com o Lucha. O Cuca estava no outro jogo lá. Agora foi Nossa, o nome aquele do jogo adversário. foi épico, hein? Foi. Porque ninguém acreditava. Ali o Galo já começava a mostrar que era pipoqueiro, né? Exatamente. O pessoal, o Hulk, ele pipocou 2 Libertadores seguidas contra o 100 Mundial lá da Barra Funda. Ele pipocou contra o Corinthians nesse mata-mata. E agora contra o Botafogo e contra o Flamengo. Então o Hulk, tirando aquela Copa do Brasil que ele ganhou, no Brasil ele é um grande pipoqueiro. Assim, quando o Atlético ganhou aquele brasileiro, eu até comentei que eles estavam muito no tesão para ganhar aquele brasileiro, porque fazia muito tempo que o Atlético não ganhava. Que foi, acho que em 2020 ou 2021. 21. Com o Cuca até, né? Com o Cuca. Isso mesmo. Não, o Cuca rende episódios a mais. Não, eles foram bem, mas em mata-mata, os caras só levam a pau em mata-mata. Mas isso daí é histórico, né? É épico, né? Quase sempre eles se ferram. Ganharam uma Copa do Brasil aí com o Marcelo Oliveira, se eu não me engano. E o brasileiro de 71, o resto foi só pau que tomou. E sempre chegando, mas sempre tomando pau. É isso aí. E qual outro assunto aí que você acha atual aí pra gente falar? Mas voltando à venda do Bidon, você acha que é válido, não é válido? O que você acha? Você acha que a multa dele tá boa? A multa? É. Eu acho que a multa de 100 milhões ele não vai ser vendido, né? Eu acho que essa multa aí é só para proteger o clube, né, do assédio ali, para que não aconteça o que aconteceu com o possante Carlos Miguel, né? Para o clube perder aí por micharia de 4, 5 milhões, como foi o caso do Carlos Miguel, que fez só um jogo lá no time que ele foi, né? E ainda levou um frango ainda nesse jogo, né? Mas eu acho que o Bidon, talvez, eu acho que ele pode ser vendido, por isso que eu entrei nesse assunto ali naquele momento, porque a previsão orçamentária para 2025, acho que são 185 milhões, mais ou menos,
de venda de jogadores que o clube prevê. E ninguém melhor do que o Breno Bidon para conseguir esse valor, ou o próprio Yuri Alberto, né? Então eu acho que ou um ou outro, o Corinthians, se não vender agora, vende na janela do meio do ano. Talvez até por isso que eles já estão, se for verdade, né, se movimentando aí com os esportes da sorte para trazer o amigo do Depay. Não é o Drogba, é o Pogba. Pogba. Então, essa não do veio Pogba Drogba, mas não veio Drogba, mas pode vir o Pogba, né? Sim, pode vir. Mas eu não levo muita fé, mas também não desacredito. Tá? Quando eu vi, por exemplo... É verdade que a Esporte da Sorte, junto com o Augusto Melo e o Vinícius Cascone, começou a seguir o Pogba, como estão falando lá no Twitter, ou não? Eu não sei porque eu acesso pouco o Instagram. Eu não no Twitter estão falando. No Twitter. Eu não olhei. Não olhei, mas eu vou mas olhar. Falaram, até aquele Shurek da Fiel parece que falou que o Cascone começou a seguir o Pogba. Aí já tinham falado que a Esportes da Sorte, o Augusto também estava seguindo. Pô, se todo mundo estivesse seguindo o cara, não é coincidência, né? Pode ser que tenha alguma sondagem, alguma negociação, isso daí pode ser que tenha. E pode ser que ele venha também. Se ele vir, vai ser pela patrocinadora, né? Não vai ser pelo clube. Não, com certeza. Isso e ele até treinou, ele já treinou com a camisa do Brasil lá, você viu? Não vi isso. Treinou com a camisa do Brasil no dia seguinte do Danilo Gentili. E ele curtiu lá o vídeo no canal do SBT também. O Pogba. Isso aí eu vi. O Rodrigues está aqui falando que a Esportes da Sorte chegou até a comentar sobre o Pogba. Comentou? Comentou. Então, olha aí, mais uma informação aí que o Rodrigues trouxe pra gente, né? Uma coisa que eu achei assim fantástica, né, das coletivas foi quando eu não lembro quem foi, mas eu escrevi no dia, perguntou lá para o Rafael Laruccia se ele tinha pedido o Balotelli e o que ele achava da contratação do Balotelli. Graças a Deus eu não estava nessa coletiva, porque eu ia começar a dar risada. Porque perguntou para o Laruccia. Porque perguntou para o treinador interino que ia sair no jogo seguinte se ele estava pedindo um jogador. Tipo... Tem uns repórter que é muito sem noção, né, cara? Não, com certeza, né? A resposta do Laruccia foi até legal, que ele protegeu e defendeu o elenco, né? Ele falou que o Corinthians já tinha 2 bons jogadores, que ele falava com o que ele tinha atualmente e não com o que poderia vir, que era o Yuri Alberto, o Pedro e o Raul, e assim segue, né? O que me incomodou, por exemplo, nessa... Pode falar. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o Laruccia, ele era técnico do associativo do clube social. Não sei, isso eu não sei. Eu li alguma coisa que ele era professor de educação física e tudo mais. Eu vi gente que conhece lá dentro do clube falando que ele era técnico daquele time associativo do Clube Social do Corinthians, que inclusive disputou agora uma final na Arena, domingo, do Campeonato Amador. Não é bem o amador oficial, né? Mas é um campeonato interbairros aí de São Paulo, que tinha 39 times. Aí fizeram a final contra um time chamado 7 de setembro. E aí foi na Arena, domingo agora. Legal. Inclusive tem a camisa 10 lá, que é muito bom, viu? Eu só achei que colocar o Laruccia para gerir, para comandar o time principal foi um pouco demais, assim, tipo. Então, aí teve setorista que falou que foi pela amizade dele lá com a atual gestão, né? Cortou. Para mim, acabou cortando. Teve setorista que falou na época que ele só foi técnico porque ele era muito forte com o pessoal da atual diretoria. Provavelmente o Claudinei, né? Que é o diretor da base. Eu acredito que sim. Isso eu acredito que sim. Porque a gestão da base do Augusto Melo rende
um outro capítulo muito forte, né? Eu ia fazer 170 milhões ou 200 milhões em gastos com a base é inexplicável, né? Pois é, né? E assim, o elenco foi totalmente trocado e muitos aconteceu aquilo que o Augusto fez promessa de campanha que não ia acontecer, mas aconteceu. Que ele falou assim: ninguém sai de graça, e no final das contas saíram vários de graça por uma questão de talvez, assim, numa venda futura, ganhar alguma coisa, coisas assim. Então, eu acho até que em um dos melhores cenários, talvez o scout da base andou falhando. E teve uma matéria agora também já indo para outra área do Salazar na Gazeta, embora a gente nunca sabe até o que ele fala realmente é uma verdade completa ou uma meia-verdade, porque ele trouxe uma matéria muito bem detalhada sobre a farra dos ingressos. Uhum. Só que o Silvio Romualdo hoje no podcast Mão, ele falou que isso daí, ó, é coisa antiga, que em 2017 ele já tentou denunciar. E aí censuraram ele lá. E o Salazar traz como se fosse algo da atual gestão. Então, é o que o Daniel Kepler, né, respondeu lá, o Rubão. Não tem santo lá no Parque São Jorge. Exato. Deixa eu só ver aqui. O que vocês acham da ideia que estão cogitando de fazerem para os principais clubes de São Paulo entrarem numa fase final do Paulista por conta do calendário? Bom, eu vou deixar uma coisa clara. Assim, eu sou totalmente contra acabar com os regionais. Eu vejo alguns seres iluminados falando que tem que acabar com o estadual e tudo mais. Eu sou contra, sou totalmente contra. Eu também. A ideia... Eu acho que a ideia de colocar os clubes grandes numa fase à frente talvez seja até uma ideia legal. Tá? Mas aí você tem que tomar um cuidado para você não fazer com que o estadual perca o interesse, porque a própria imprensa e a torcida fez questão de tentar sucatear e desmerecer o estadual. Mas, assim, eu sou, tipo, no estadual, ok, hoje já não tanto, mas antigamente os grandes clubes procuravam um jogador sempre nos estaduais para poder reforçar para o nacional. Hoje já é um pouco diferente. Muitos clubes do interior viram quase que um repositório de empresário que não conseguiu colocar o jogador em algum lugar, vai lá e coloca em algum time que está disputando a primeira divisão dos principais estaduais, seja São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, para tentar usar como vitrine. O ídolo, o Felipe adora ele, o Carlinhos, por exemplo, ganhou sobrevida assim, até conseguiu um contrato com o Flamengo, né, graças ao estadual. Então, Carlinhos, assim, acho a ideia válida. Filho do Tite? O Tite deixar o Gabigol no banco para colocar o Carlinhos é brincadeira, né? É que o Tite ele tem um traço que eu particularmente nunca gostei. Ele é rancoroso? Não. Tipo, ele tem os seus favoritos e você deve lembrar disso. Pode ser. Você pode lembrar isso. Em 2013, o Corinthians ficou a 6 pontos do Z4. Porque, tomando tipo... 4x0 da Portuguesa lá em Campo Grande, Mato Grosso. Lembra disso? Lembro. E tinha jogador aí que saía falando assim: eu sou campeão do mundo, a torcida não tem que me cobrar de nada. E hoje fica aí falando na televisão assim: eu resolvi em campo, resolvi assim, fazendo uma média de 1 gol a cada 7 jogos, resolvia muito, quase resolveu uma vaga para a Série B. Conhecido como Emerson Sheik. O cara tem 30 gols com a camisa do Corinthians em quase 200 jogos. É que na época a rede social não era tão forte igual hoje, né? Mas eu lembro que eu fui assistir um jogo em 2013, faltavam umas 4, 5 rodadas para acabar o campeonato. Não sei se você lembra desse jogo, Corinthians e Vasco. Os dois times brigando para não cair. Foi até um jogo que o Rodriguinho entrou super bem no Corinthians, driblou uns 4, 5 do Vasco ali numa jogada. Mas o jogo foi 0x0. Eu nem lembro se o Vasco caiu nesse ano, mas o Vasco estava na zona de abaixamento, o Corinthians estava 1 ponto. E a torcida do Corinthians, ela cantou, assim, boa parte do jogo contra 3 jogadores. O Pato,
o Romarinho e o Emerson Sheik. Mas gritava assim, de falar assim, vou dar um exemplo. Sheik baladeiro, aqui não é o seu puteiro. Tipo assim, uns cantos bem fortes mesmo. Romarinho, seu cachaceiro, presta atenção. Aí falava mais alguma coisa ali no final, o papo mais ou menos a mesma coisa, vagabundo, mercenário. Bom, mas foi os caras, a Gaviões arrebentou os caras o jogo todo. E não saiu nada na imprensa, ninguém fez vídeo, ninguém fez corte, na época era no Pacaembu, né? Pô, se fosse hoje, estaria lá no Manfio da Identidade, estaria no Vessone do Meu Timão, esse monte de portal aí que tem hoje aí, os caras teriam feito 400 mil vídeos da Gaviões cantando contra esses 3 jogadores. Você vê o que é rede social hoje, né? Mas na época, né, a imprensa ficou dodói, porque a torcida foi para cima do Sheik. Tipo, eu falo que em 2013 o Sheik gastou todo o crédito que ele poderia ter. Ficou dodói. Mas aí foi por outra situação, né? Tipo assim, colaram lá o selinho, né? Exatamente. Colocaram uma faixa lá com vários jogadores, tinha o Guerreiro, tinha o Luizão, e dentro deles tinha o Sheik. E aí no Sheik estava escrito assim, em torno da cabeça dele, assim, muito respeito com a camisa do Corinthians. Então, assim, tipo, e a imprensa ficou dodói. Eu lembro do Savoia reclamando que a torcida estava pegando pesado com o Sheik, mas assim, cara, tipo, até hoje, quando alguém fala assim, ele tá na vida pessoal dele, eu falo, porque o jogador ele ganha um direito de imagem que não é barato, porque ele sabe que ele não vai poder ficar andando no Carrefour sábado às 8 horas da noite. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele não vai poder ficar andando no Carrefour às 8 horas da noite, como você pode estar fazendo. Não vai poder sentar na calçada, ficar tomando uma cerveja com os amigos. Não vai, não pode. Desculpa, não pode. Verdade. É por conta disso. Porque assim, ninguém vai falar assim. O Felipe saiu no Carrefour e brigou com um outro cliente. Vai falar assim, o Felipe, jogador do Corinthians, brigou com o cliente. Aí vai vir um sensacionalista e falar, olha o descontrole emocional do Felipe, não sei o quê. Então, tipo, isso daí é uma coisa bem complicada. Eu já briguei muito com o Ciro lá, teu brother do Central do Timão, por conta disso. Ele falou assim, eu sou bem resolvido. Eu falei assim, bom, eu não não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que jogador que quer aparecer, ele tem que entrar em campo e fazer 3 gols. Não sair perdendo gol como ele perdeu lá contra o São Paulo, perdeu contra o Santos, perdeu um monte. No jogo contra Corinthians e Atlético Paranaense em 2013, ficava ele e o Romarinho disputando quem cavava mais pênalti. Jogador que resolve não faz isso para mim. Jogador que resolve vai lá e faz gol. Jogador que é bom chama atenção dentro do campo. Os caras ali em 2013 já estavam roubando, né? Que é a gíria do futebol quando o jogador não quer mais nada. Os caras estavam jogando pro gasto, igual quando o time escapa do rebaixamento, o time larga, né? Então foi isso que os caras fizeram. Os caras não queriam mais nada. O Sheik encerrou a carreira dele em 2012, né? Depois só enganou. Só enganou. Eu tenho isso pra mim. Não é? Exatamente isso. Não, exato. Só enganou ele. Oi? Exato, não, exatamente. Tipo, depois de 2012, você não consegue falar nada dele, assim, não, como ele foi bem e tal. Ele fez um gol lá contra o time da Venezuela, fez... Once Caldas. Me poupe, não. Na pré-Libertadores, né, com o Galvão. O Galvão ficou doido com aquele gol. Exato. Foi algo raro, mas aí, como eu falei, ele tem uma média de 1 gol a cada 7 jogos. E que ele errou, na verdade, ele foi cruzar, né? Ok. Você vê que 2018, a gente ganhou aquela final do Palmeiras, porque estava escrito, porque o Sheik, com 40 anos ali, foi um jogador a menos. Tanto que a gente perdeu o primeiro jogo na Arena, gol daquele outro lá, enganador lá, que jogava nos porcos, que também só enganou lá, mas aí é problema deles. Esqueci lá o colombiano. Como é que ele chamava que estava no River Plate? Não lembro. Você sabe o que eu tô falando, né? Sim. Que os caras fizeram festa no aeroporto, que tava até um tempo atrás titular no River Plate aí. Aí ele fez o primeiro gol no jogo que a gente perdeu aqui, o Sheik foi titular, pô.
O Corinthians tendo jogado quinta-feira e ganhou nos pênaltis do São Paulo, né? Aquele gol de cabeça do Rodriguinho, que vai para pênaltis. Aí, no domingo à tarde, o técnico me coloca o Sheik de novo titular. Tava na cara que a gente ia jogar com um jogador a menos. E perdemos o primeiro jogo. E o segundo jogo ganhou na Bacia das Almas, né? Fez aquele gol com o Rodriguinho, no 1 minuto de jogo, e depois foi os 11 atrás, né? Foi um sufoco desgraçado. O William teve aquele gol anulado dele por impedimento, por um pezinho, né? Se o juiz tivesse um pouquinho mal intencionado ali, teria dado aquele gol. E a Viola tinha ido pro saco. Teve o pênalti, né? Que o primeiro VAR que foi usado foi naquele jogo, né? E a porcada ficou puta até hoje, né? Não, tanto é que a gente zoa do Paulistinha D exatamente por conta disso. Por causa do Gagliotti, né? Por causa do Gagliotti. Então, assim, essa é uma das vantagens dos regionais, até por isso que eu sou contra. E você sabe que eu sou a favor do regional, cara. Não, eu sou contra acabar. Você vai acabar um campeonato que até a década de 80 era mais importante que Libertadores? Pois é. Então, e o Corinthians é o maior campeão, pô. E faz parte da nossa história. O título de 77. O Corinthians não pode aceitar acabar com o Paulistão. Não pode. Não, eu concordo com você. E o ano seguinte, que a gente foi para a final lá, que o Ramiro perdeu aquele gol no primeiro jogo da final e tudo, né? O Luxemburgo, ele fala que, assim, se tivesse torcida ali, quando o Jô fez aquele gol de pênalti, a história do título seria outra. O Luxa fala isso, né? Fala. Olha, eu não me conformo da gente ter perdido aquele campeonato, hein, cara? Bom, se você olhar a carreira do Thiago Nunes, você vai chegar à conclusão que foi até longe. Carreira de quem? Thiago Nunes. O Thiago Nunes, mas eu digo assim, eu concordo com você, mas depois que como você falou aí, depois que o Jô faz o gol de pênalti ali, foi de pênalti, né? Foi de pênalti. E no último minuto, né? O Corinthians, cara, tava com o título na mão, cara. Não podia ter perdido aquela decisão de pênalti. Tanto que no começo ali, o Corinthians saiu na frente, né? Da decisão por pênaltis. Ali os caras não podiam ter deixado passar, cara. Seria o tetracampeonato e na casa dos caras. Pode ser que ali teria tido até um desmanche na porcada e os caras não ganhariam Libertadores no ano seguinte. A carreira do Thiago Nunes é bem isso, Rodrigues. Outro dia, um tempo atrás, alguém discutindo comigo da história do ultrapassado do Luxemburgo, que é um termo que eu discordo totalmente do futebol. Em lives anteriores, eu lembro que quando alguém falava Luxemburgo, eu batia na madeira, né? Por conta da final da Copa do Brasil 2001. Mas, assim, o termo ultrapassado é uma coisa que eu dificilmente vou concordar. Porque, assim, você dizer que um treinador é ultrapassado, você tem que discutir o método de treinamento dele, você tem que conhecer o método de treinamento dele, o método que ele faz jogar e os resultados que ele faz jogar. No caso do Luxemburgo, eu não vejo nada de errado em nada disso. Nada disso. Agora, no caso do Thiago Nunes, eu lembro que o pessoal elogiava muito os treinos dele, mas você olha para a carreira dele, tipo, ele saiu do Corinthians e foi para o Grêmio caiu. Saiu do Grêmio e foi para o Ceará caiu. Saiu do Ceará e foi para o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense caiu. Aí depois ele foi lá, ele estava andando na América do Sul, acho que estava no Peru, onde ele foi campeão. Aí ele voltou para o Botafogo para tentar salvar o título do ano passado. Ele ficou o tempo todo do Botafogo falando assim: o psicológico está abalado, eu não consigo recuperar o psicológico, não sei o que. Brigou lá com. Ele brigou lá com a imprensa, né? Não, mas até aí brigar com a imprensa eu acho que é algo normal, absolutamente normal. Normal. Eu acho. Eu tô só citando o fato, mas ele só foi bem no time do Capelanes, lá, o rebaixado paranaense. Só lá que ele foi bem. Sim. Não, e aí entra uma outra tese, né? Observe,
todos os times que o Fernando Diniz abandonou, foi chutado, alguma coisa, teve uma melhora. Todos. Teve. E o Todos. Cruzeiro vai continuar com ele, né? Ele ganhou na coletiva. Deu uma treta lá na coletiva com ele, né? Ele reclamou do Alexandre Matos, inclusive. E mesmo assim continuou, né? Então. Eu concordo. Nem sempre ganhar 2 competições num clube médio como o Atlético Paranaense significa ter sucesso num gigante quanto o Corinthians. Não, eu concordo. Isso daí, assim, inclusive a questão de... Isso vale tanto para treinador quanto para jogador. Tem jogador que vai bem num clube e vai mal em outro. E assim por diante. O próprio Oswaldo de Oliveira só ganhou título no Corinthians, praticamente. O Carille só ganhou título de importância aqui também. Então, isso que o Rodrigues falou é a pura realidade. O Oswaldo Oliveira, eu acho ele limitado, na minha opinião. Mas ele é um cara que deve ser muito gente boa. Porque ele treinou os 4 Rio Grandes de São Paulo e os 4 Rio Grandes do Rio mais de uma vez cada um. Todo mundo fala que ele é muito bom de vestiário, assim, parte de motivação, liderança. Mas, taticamente, ele é limitado, né? Não, exato. Então... O treino dele no Corinthians... Verdade. Dizem que o treino dele do Corinthians era treino dos anos 90, né? Ele dava 2 horas de coletivo. E diz que nem a boleirada gostava muito, mas tanto que não ficou, né? Agora, um técnico mais limitado que passou no Corinthians, na minha humilde opinião, foi o Cristóvão Borges. Eu concordo. Eu adoro a pessoa do Cristóvão, gosto muito, mas eu acho que, tipo, por ele mesmo você já vê que não dá. Tipo, não tem condição, né? Mas aí, tanto Cristóvão quanto Oswaldo, tipo, o Carille foi o cara que deu certo ali. Olha quem era o presidente. Olha quem era o presidente disso. É o Roberto? É lógico. Era o Roberto, né? Eu lembro que até a gente conversava na época do Google Plus, que o Roberto e o Edu, do Google+. O Roberto e o Edu Gaspar, eles queriam porque queriam trazer o Oswaldo para o Corinthians em 2014. Eu lembro, eu falei assim, quem é um... Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Você que falou que era um pedido do Edu Gaspar porque ele tinha... Eu não lembro mais, cara. 2014 faz tempo, hein? Que ele tinha treta com o Mano. Porque 2013 não tinha clima para o Tite ficar. Depois toda aquela vagabundagem, não tinha como o Tite ficar. Aí o Roberto, que era diretor de futebol, e o Edu queriam trazer, já tinham conversado com o Oswaldo para vir. E o Mário Gobi falou assim: eu já fechei com o Mano. Porque o Mano estava em 2013. O Mano estava em 2013 no Flamengo, pediu demissão. Teve até um rumor na época que ele falou que os jogadores não entendiam o que ele pedia e tudo mais. Isso aí eu lembro, no Flamengo, né? Ele saiu do Flamengo e aí ele ficou um tempo sem time e aí assumiu em janeiro no Corinthians. Tem técnico que só dá certo em um time, né, cara? O Mano, tirando aquela Copa do Brasil roubada que ele ganhou no Cruzeiro, mas título importante mesmo, eu só lembro no Corinthians. Ele ganhou 2 Copas do Brasil no Cruzeiro, né? Aquela foi a segunda. Foi 2? Da gente. Foram 2. Ele ganhou 2? Ganhou 2 no Cruzeiro. Sim, ganhou 2 no Cruzeiro. Eu só não lembro se ele chegou a ganhar uma no Grêmio. Mas o auge dele na carreira, eu acho que ainda foi no Corinthians, né? O auge dele foi no Corinthians, mas assim, ele chegou a uma final de Libertadores com o Grêmio. O Mano, ele chegou na final contra o Boca, né? Foi um jogo muito roubado. O Mano, ele é um cara, assim, muito sagaz, muito astuto e ele é um cara que pro Corinthians, eu acho que o Mano, ele sempre foi um cara que conseguiu bons resultados, né? Mas ele precisa de tempo. Em 2008, o time dele só foi começar realmente a voar no segundo semestre. Ele não é um cara que com 20 dias, um mês, o time dele já vai estar voando. Ele precisa de tempo. Sim, eu concordo. O Ramon também, né? Mas eu acho que qualquer treinador precisa de tempo.
Às vezes você dá uma sorte. Que não... tem técnico que às vezes eu não sei se é o esquema de jogo, o que é, que às vezes em menos tempo ele já começa. O Dorival, quando chegou no São Paulo, ficou acho que 8 jogos sem perder, né? Quando chegou. Mas aí vai muito do momento também, né? Não, vai muito do momento, vai muito assim, se o elenco também encaixou e direito. O elenco do São Paulo também é um elenco bem vagabundo, né? Os caras lá, quando tem técnico que eles gostam, eles correm, igual com o Dorival. Aí depois veio o Carpini, os caras vagabundou de novo. Aí agora que veio esse técnico aí, os caras correu até garantir a vaga no G6. A hora que garantiu, os caras só perdeu. Então é um elenco de vagabundo e mercenário. Ali tá, os jogadores ali do time da Vila Sônia, eu não quero nem pintado de ouro no Corinthians. Não, exato. Aí o Rodrigues aqui comentou: o pior de tudo da diretoria do Banana foi ter aceito a sugestão do Tite de trazer o Cristóvão. Aquilo foi o cúmulo. Eu nem sei se foi uma sugestão do Tite, mas se ele está falando, deve ter sido. Eu lembro que teve uma coletiva. Então, eu não lembro, isso eu não lembro. Mas eu lembro que teve uma coletiva do Roberto Andrade falando que ele não ia contratar o Mano porque ele não concordava com a filosofia de trabalho do Mano Menezes, e enquanto ele estivesse na diretoria do Corinthians, o Mano Menezes não trabalharia lá. E aí, assim, isso é uma coisa que, assim, depois foi explicado para mim que, na verdade, a treta do Roberto com o Mano foi porque, na época lá do Mário Gobi, o Roberto ficava muito assistindo os treinos do Corinthians. E aí o Mano foi lá e reclamou pro Mário Gobi que estava atrapalhando ele isso. E aí, tipo... Foi por isso? E aí já viu. Azedou. Mas tá valendo. Ó, passamos de... Pode falar. Não, eu ia falar assim, passamos de 1h20 de live. Já? Então, se você tiver algum compromisso aí, fica à vontade. Não, por enquanto tá de boa. E eu daqui a pouco vou ter que ir buscar minha esposa e não vou poder ficar assim mais do que 15 minutos. Então o Tite já deu aquela sugestão na maldade, hein, Rodrigues? Na boa. E o Tite falava que não ia sair do Corinthians, que não ia para... Eu não sei se ele chegou a falar que não ia para a seleção, mas ele participou até daquele movimento que o Paulo André encabeçava contra a CBF. Aí, pouco tempo depois, ele abriu mão de tudo que ele tinha falado e assumiu a seleção, cara. Ali o Tite, para mim, já se queimou. Não, com certeza. Não sei se você concorda, né? Não, eu concordo. E, assim, o Tite, ele é uma figura muito controversa. Muito controversa, né? É uma figura muito controversa. Ele não tem muita coerência, né? Nenhuma. Você sabe que eu achei uma reportagem, não sei se você já viu, mas você pode pesquisar aí, ou no YouTube ou no Google, que tá lá. Que eu, por acaso, vi esses dias aí, uma sugestão de vídeo, né, que aparece pra gente. Em 2004, não sei se você lembra, se você já viu, teve uma reportagem no Corinthians, especulando a MSI, o Kia, e o Tite ainda era técnico. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, se a MSI entrar por uma porta, eu saio pela outra. E aí deu o maior sermão, falou que não aceita dinheiro, que não tem, aliás, patrocinador, que o dinheiro não é devidamente esclarecido a origem, e fez aquele discurso moralista. E o Tite virou o ano como técnico da MSI e só saiu naquele jogo que o Coelho perdeu o pênalti lá no Morumbi, né, num jogo que a gente perdeu de 1-0, porque o Kia entrou no vestiário. Mas ele falou que não ia ficar no Corinthians se o Kia chegasse. E ele ficou. Então, essa parte específica eu não lembro, mas quando começou a falar de vinda de MSI, o trabalho do Tite foi muito sabotado em 2004.
Porque quando começou a se falar de MSI, falava assim, não, a gente vai trazer o Vanderlei Luxemburgo, que estava no auge na época, vai trazer o Felipão, o Tite não vai ficar no comando. E aí talvez por conta disso que ele deu essa declaração. E aí o Corinthians, que o Tite pegou lá no Z4 e terminou em sexto, começou a dar umas rateadas, exatamente porque isso começou a interferir no campo. Dava para ter chegado até uma vaga de Libertadores, mas não chegou por conta desse tipo de palhaçada. E aí depois culminou nisso. Tanto que até quando ele assumiu, começou o Paulista em 2005, o pessoal sentando pau no Tite. Aí terminou como? Como treinador sendo o Daniel Passarella, que foi contratado para ser o diretor técnico. Que foi um fiasco, né? Muita gente morre de paixão por ele, inclusive, né? O Roger Tomamos Flores, 5. por exemplo. Tomamos 5 dos Triga com ele, né? Sim. O Roger Flores, que hoje é comentarista da Sport TV, é um dos caras mais apaixonados pelo Daniel Passarella que eu já vi na vida. Você fala bem dele? Ele só falta falar que foi o pior cara que ele conheceu na vida. Fala o quê? Aí eu já... que só falta dizer que foi o pior cara que ele conheceu na vida. Ele fala mal. Muito, muito, muito mal. Eu lembro dele reclamando que o Passarella, o único esquema dele era chutão para frente. Quando o Márcio assumiu, ele usava o chutão para frente e deu super certo muitas vezes, inclusive com o Roger Flores chutando para frente. Exatamente. Eu acho que se o Luxemburgo ou até o Tite fosse o técnico do Corinthians naquela Libertadores em 2006, o Corinthians não sei se seria campeão, mas chegaria na final. Porque aquele Ademar Braga lá era uma piada, né? E a gente toma a virada do River Plate com um time melhor que o River Plate, virando no intervalo 1-0. Acho que foi gol do Nilmar de cabeça, né? Numa cobrança de falta do Ricardinho. Foi isso mesmo. E o River Plate não vê na cor da bola no primeiro tempo. Era para ter sido 2-3-0 no primeiro tempo. Aí eu não sei o que aconteceu no intervalo. Tomamos 2 gols de bola parada e a molecada tremeu e aí a viola foi pro saco. Não, os gols que eu concordo, Rodrigues, o Tite nunca cumpriu aquilo que ele falou, tá? Mas eu concordo. Nesse jogo aí de 2006, tanto é que o Corinthians tinha eliminado o River Plate em 2005 na... Gol do Marinho. Hoje Gol do Marinho na Sul-Americana. Gol do Marinho de cabeça. No estádio do River. Na Sul-Americana. O Corinthians jogou de preto ainda. Com empate de 1-1. Foi 1-1? E aí foi 1-1. Eu achava que foi 1-0. 0-0 aqui e 1-1 lá. Com o gol do Marinho, né? Foi 0-0 aqui. Marinho de cabeça. Foi pelo gol qualificado. Então, mas 2006, cara, o time do Corinthians era muito bom. Daria para ter pego uma final ali. Daria, mas eu concordo com você que faltava um treinador ali. Assim, o Ademar Braga era brincadeira, né? Hã? Não, concordo com você, mas é que aí entra uma questão que eu tenho um certo preconceito, Felipe. Quando eu vi uma entrevista do Ademar Braga e outra do ex-auxiliar do Oswaldo, que já não está mais entre nós, Edson Cegonha, falando que a referência dos caras era o Sebastião Lazzaroni, eu falei, putz, grila. O Edson Cegonha não está mais entre nós? Eu acho que ele morreu já. Morreu, né? Morreu. Quando o Sebastião Lazzaroni é uma brincadeira também, né? Não, tipo, eu acho até cômico ele falando assim, o Neto não jogava nada. Realmente, ele não jogava nada. Mas mostra aí, quantos títulos brasileiros você tem mesmo, Lazzaroni? Só por curiosidade. Mostra pra gente. Exatamente. Como diz o cabeção Milton Neves, ele dizia lá antigamente, você foi o pior técnico que a seleção... Amigo pessoal do Kodama. Você foi o pior técnico que a seleção brasileira já teve em uma Copa do Mundo desde que eu acompanho. O Milton falou? Falou. Não, muito fraco, né, cara? Cara, o cara só ganhou Cariocão na vida dele. E deve ter ganho alguma coisa lá no Oriente Médio. Ele nunca ganhou um brasileiro, nunca ganhou uma Copa do Brasil, nada disso.
O filho dele estava na comissão do Antônio Oliveira. Do Antônio Oliveira. É. O Bruno Lazzaroni, né? Sim, sim. E não, eu vi Aí uma a câmera, entrevista. a câmera mostrava ele no banco de reserva toda hora lá no notebook, né? É, não, eu achei engraçado que eu vi uma entrevista dele aí num desses podcasts, que ele falou que o Antônio Oliveira pediu o Daverson mesmo, e que ele não Eu vi sabia isso aí. por que não foi aceito a contratação do Daverson. Falou, deve ser porque jogou no Palmeiras. Putz, só por essa fala já mostra que aqui os caras não entenderam onde eles estavam trabalhando. Não entenderam nada. O Gabriel Volante jogou aonde antes de vir para o Corinthians? O Fernando Diniz aonde? O Rincon aonde? Como que nenhum deles teve rejeição? Quem teve rejeição que veio de lá para jogar no Corinthians foi o Paulo Nunes. Por quê? Exatamente. Ele fez merda. Será que era... exatamente. O cara não sabe, quer dizer, o cara não entendeu o que ele estava falando. Exatamente. Mas em 2006, cara, eu acho que até mais do que 2010. 2010 também, né? Eu nem lembro quem ganhou a Libertadores. Foi o Inter, né? Em 2010 foi o Inter que ganhou. Mas em 2006, o time do Corinthians, ele era tão forte quanto o time de 2010, cara. São 2 anos que o Corinthians dava para ter chegado na final da Libertadores. 2010, eu acho que daria... O Corinthians estava até mais favorito para ser campeão do que o Inter. Em 2006, eu acho que era mais pau a pau. Tanto o Inter como o São Paulo seria bem equilibrado. Mas em 2010, eu acho que o Corinthians chegando na final, o Inter de 2010 não aguentava o Corinthians, não. Mas e 2000 também, né? Mais do que 99, 2000, 99 também, vai 2006, 2010. São 4 Libertadores que eu falo para você, cara, que o Corinthians merecia, no mínimo, ter chegado na final. Saindo um pouquinho aqui dos assuntos, né? Mas como corintiano, tinha que ser em 2012, né? Mas a gente poderia ter ganho já umas 3 Libertadores, vamos falar a verdade, né? Tivesse um pouquinho mais de planejamento e também frieza de jogadores em momentos decisivos e técnico de verdade na beira do campo, o Corinthians seria 3 Libertadores já. Você é maldoso. Em 2000 foi porque o Marcelinho Carioca pipocou. Toda vez que eu quero irritar o Marcelinho, eu lembro 2 coisas dele. 2. Já falou com ele? Só por mensagem. Já? Só por mensagem. Quando eu quero irritar ele. Eu falo que ele pipocou. Ele ficou bravo? Ficou bravo? Ele para de responder. Ele para, né? Primeiro, quando ele tenta desmerecer o time de 2012, eu pego, jogo na cara dele e falo assim, beleza, você fala que 2000 era melhor que 2012. E o do Brasileiro 2000 era pior que o de 2007, porque 2000, graças ao Tricas e ao Botafogo, não teve rebaixamento. Mas se dependesse do Marcelinho, Luizão, Ricardinho... Ficou em penúltimo, né? Só não ficou em último por saldo de gols. Então, assim... a gente escapou de cair, né, cara? Não caiu porque não existia rebaixamento. Foi inclusive baseado nisso que conseguiram subir o Fluminense da C para A, porque ali seria para o Fluminense disputar a Série B, que ganhou a Série C em 99, aí seria a B em 2000, e em 2001 poderia ser na Série A. Mas aí, por conta que não teve esse Brasileiro de 2000, deram um jeitinho de colocar os 18 times, os 18 ou 20 times que estavam na Série A, mais o Fluminense. Tanto que o Fluminense foi, acho que, o primeiro ou segundo colocado daquele campeonato e pegou o São Caetano e perdeu. Aí eu falei... eu lembro. Aí eu perguntei para o Marcelinho, quer dizer então que o Luizão foi pior que o Finazzi? Porque o Corinthians em 2007 chegou no último jogo podendo escapar do rebaixamento. De 2000, não. 2000 não tinha... se tivesse... Foi se existisse... Muito ruim, né? Se existisse rebaixamento, o Corinthians teria caído. Mas como não existia, por conta do caso Sandro Hiroshi, então ficou tudo nessa. Mas é uma das que eu uso para irritar o Marcelinho. Que eu acho que é muito fácil eu chegar aqui e desmerecer o cara que está jogando hoje.
Que nem ele virou lá numa live o ano passado e falou assim: ah, se é para pôr nos minutos finais, coloca eu. Aí eu falei: eu vi aí lá no jogo contra o Real Madrid, você não conseguiu correr nem até a grande área. Fica falando. E ele perdeu o pênalti contra o Vasco no Mundial, ele chegou a perder um pênalti na cobrança, né? Perdeu. Você já pensou se a gente perde aquele Mundial? O Marcelinho, ele não jogava mais no Corinthians. Provavelmente não. Seria a segunda decisão seguida que ia perder, que a culpa ia cair nele, né? Não, com certeza. E a culpa ia realmente cair nele. Você sabe que o Marcelinho tá tretado com o Neto de novo, né? Não, mas até aí eu acho que os dois se comportam de forma muito parecida, inclusive. Mas tretaram de novo, inclusive eu vi uma resposta do Marcelinho esses dias, umas 2, 3 semanas atrás, no canal dele, lá na Rádio Marcelinho Carioca, que é o canal dele no YouTube, né? Ele dando umas indiretas e umas diretas, tanto pro Neto como pro Cascão, só que parece que o Cascão tentou apaziguar, né, os ânimos ali dos dois, mas não adiantou muito não, porque o Marcelinho, direto, ele continua dando indireta pro Neto, porque o Neto falava que o maior jogador da história era o Marcelinho. Aí depois começou a falar do Cássio, que era o Cássio. Aí voltou a falar que era o Marcelinho. Aí não sei o que aconteceu lá entre eles de novo, e agora o Neto volta a falar que é o Cássio. E o Marcelinho agora todo dia solta uma indireta lá, fala, tem apresentador aí que falava que ia cair, agora fala que não pede desculpa, queria acabar com a carreira do Yuri Alberto, agora leva o cara lá, fica puxando o saco. Aí ele fica mostrando todas as incoerências, né, do Neto, sem citar nome. Mas a gente sabe que é o Neto, né? Apresentador, falava que ia cair, que metia o pau no Yuri, que ficava puxando o saco de comentarista palmeirense São Paulino, né, fazendo Corinthians de chacota. Ele está falando do Neto. E teve um dia que ele chegou a falar o nome do Neto, que o Cascão tentou ligar para ele, para acalmar e tal. A situação, ele falou, eu até aceito apaziguar, desde que o Neto também faça parte dele. E aí, acho que depois desse dia aí, não virou mais nada dos dois, não. Eu não vi, mas eu não duvido, o Rodrigues. Eu também acho que o Marcelinho tem uma invejinha do Memphis. Tá? E não só o Marcelinho, tá? Não só o Marcelinho. O Ronaldo tá morrendo de inveja do Memphis, né? Mais alguns aí também estão nessa pegada. O Ronaldo tá. O Marcelinho, esses dias eu vi o Marcelinho fazendo uma análise do Memphis, o cara que faz esse programa com ele deu uma zoada nele. Falou, mas você vai querer criticar o Memphis? Aí ele falou, não, é um grande jogador, mas só que ele não foi bem uma crítica que ele fez. Ele fez uma colocação que parecia que ele estava criticando e tal, não ficou muito claro. Mas aí ele falou que não, que ele é um grande jogador. Não ficou muito claro isso daí para mim, mas eu não estou acompanhando muito agora esses dias o Marcelinho, né? Eu só vi o dia que ele falou do Neto e um outro dia lá, mas do Memphis, quem fala do Memphis agora é dor de cotovelo, né? Mas para mim sempre foi. Agora, só vou fazer umas leves zoeiras aqui. Para mim, o maior jogador do Corinthians até o momento é o Carlos Miguel. Eu não vi ninguém mais alto que ele. Eu não vi ninguém maior que ele. Até o presente momento. Foi emprestado lá para jogar na Escócia daqui a pouco, né? Eu acho que vai acontecer algo assim. Ou então ele vai acabar voltando para o Brasil por algum meio. Algum rival vai acabar indo atrás dele, você vai ver. Exatamente. Mas porque os caras ficam com aquela impressão dele no início, né? Que ele foi muito bem e tal. Sim. Mas Ô, Fábio, zoeiras. Vou pedir licença aí para você. Então vou ter que dar uma saída aqui mesmo. Tem que buscar a patroa lá no trampo, beleza? Beleza. Passamos de 1h40 de live. Beleza? A gente combina aí. Qualquer coisa, fica com uma ideia depois. Beleza. A gente faz mais programas aí. O canal vai continuar, então. Hoje foi só como fala?
Foi só um teste, né? Sim, mas aquele nome que o pessoal fala quando é o primeiro, eu esqueci agora. Que o pessoal usa uma gíria até, né? A gente está debutando aqui, né? Exato. É a primeira vez, estreia. A gente ainda está pegando esquema, eu pelo menos estou pegando esquema aqui. E a gente vai melhorando aí com o passar da programação. E quem assistir daqui 5 anos vai lembrar que esse foi a nossa primeira live, né? E vai ficar guardado aí, beleza? Beleza, valeu. Falou, um Falou. abraço, mas fala aí. Beleza.